O rosário, afugendo o demônio, atrai os anjos, inclusive o terço, o objeto material. Ah, mas como que é isso? Não é superstição? Não. Mas como é que a gente explica isso? É o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Pois é, começamos mais uma semana, temos aqui vídeos de segunda a sexta considerando como atrair a ação dos anjos e afastar a ação dos demônios. E a gente vê essa semana que nós estamos entrando, o que vai acontecer com o Brasil, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que aqueles que se apegarem a Nossa Senhora sairão vitoriosos. E eu queria começar justamente agradecendo aqueles que fazem esse canal e este apostolado crescer. Porque veja só o depoimento que eu recebi esses dias. Eu não tenho aqui o nome da pessoa porque o perfil desse rapaz parece ser um jovem, um adulto jovem. Não sei o nome dele porque não está no perfil dele, está um outro nome. Está um user com algumas letras assim. Mas se você que escreveu estiver me vendo, muito obrigado por seu depoimento. Veja só o que ele diz. Quero agradecer por todo o conhecimento que venho adquirindo no canal. E acredito que, como eu, há vários amigos e amigas que acompanham diariamente os vídeos. Graças a esse estímulo da fé que o apostolado contribui em minha experiência, irei confessar após 12 anos e desejo profundamente voltar a ter amizade com Deus. Veja, se todo o nosso esforço fosse para conseguir só esta graça, já teria valido a pena. Não é? Santo Inácio de Loyola, ele diz assim, que se por causa de uma pessoa, se houvesse só um pecador, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor dele por nós é tão grande que para salvar essa alma, para abrir de novo as portas do céu para ela, ele viria à terra e sofreu tudo que sofreu só por causa de uma alma. Então, quem somos nós para desanimarmos nessa luta, nesse combate espiritual? Eu sei, mas o Brasil, a situação está difícil. Está difícil, mas quem se apega a Nossa Senhora acaba vencendo. E a gente vai ver a gente vê com alegria que está se multiplicando pelo Brasil a quantidade de pessoas que rezam o rosário diariamente. Alguns rezam o rosário de público. Eu recebi outro dia aqui do nosso Instituto Plínio Corrêa de Oliveira um convite para um rosário público em Itu, no dia de ontem, para que Nossa Senhora livre o Brasil do comunismo. Não é? E Nossa Senhora livrará. Existem vários episódios, inclusive na história do Brasil, que eu vou contar hoje um episódio, que o rosário nos livrou de um perigo enorme já no passado. E se nós nos apegarmos, fizermos a nossa parte, nos livrará de novo. Você disse que até o terço físico atrai os anjos e afasta os demônios? Eu vou explicar o porquê. Vamos primeiro ver aqui um trechinho de São Luís Grignon de Montfort. Diz, Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Isso desde o Gênesis, nós sabemos. Porém inimizades entre ti e a mulher, isso nós sabemos. Então, desde o Gênesis, Nossa Senhora é a principal e mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. E qual que foi a arma que Nossa Senhora ela mesma deu a São Domingos de Gusmão? Ela mesma criou, foi o terço, foi o rosário. Não é? Veja o que diz São Luís a respeito do rosário. Armai-vos, pois, isso aqui é do livro dele, O Poder Admirável do Santo Rosário. Armai-vos, pois, com estas armas de Deus. Armai-vos do Santo Rosário e esmagareis a cabeça do demônio. E vivereis tranquilos contra todas suas tentações. Daí vem que o rosário, mesmo o objeto material, seja tão terrível ao diabo, que os santos se tenham servido dele para encadear o demônio e expulsá-lo do corpo dos possessos, segundo testemunham várias histórias. Então a gente vê até o terço material, por isso que a gente deve sempre andar com o terço, sempre. Por quê? Inclusive o objeto, primeiro porque ele é um sacramental, ele recebe a bênção da Santa Igreja através de um sacerdote e ele se torna um sacramental, um objeto que tem a bênção da Igreja. Esse é o motivo. Agora, não é superstição? Não. Porque superstição é atribuir a um objeto um valor sobrenatural que ele não tem. Atribuir ao objeto em si. Então, digamos, se esse terço é de porcelana, se é de plástico, eu atribuir a porcelana ou ao plástico o
o afastar o demônio. Ou, né, no caso do pé de coelho, por exemplo, eu atribuo um poder a uma coisa que não tem, né, e que não deve ter. Né? Porque um pé de coelho vai ter qualquer coisa. Nem se a igreja não vai ali abençoar um pé de coelho. Não, isso não existe. Não vai ser um sacramental. Então eu atribuir a um pé de coelho um poder de cura, ou um poder de sorte, ou sei lá o que, é superstição. Agora, a medalha milagrosa, a medalha de São Bento, o terço, os objetos que são bentos pela igreja, porque eles são um símbolo, eles são um hífen entre nós que somos de corpo e alma e o mundo sobrenatural. Porque como nós somos corpo e alma, nós precisamos adorar a Deus, venerar os santos, etc., também com corpo e alma. E aquilo que é material nos ajuda a subir para as coisas superiores. E é por isso que o próprio Deus Nosso Senhor, na toda a Sagrada Escritura, outro dia nós falamos do incenso, né? Ele sempre deu valor a isso, porque ele nos criou com corpo e alma. Ele quer que nós subamos a ele por meio das coisas também materiais. E neste caso, das coisas materiais consagradas ao seu serviço. E é por isso que esses objetos materiais, com a bênção da Santa Igreja, também têm esse poder de afastar o demônio e de atrair os anjos. E como diz São Luís Grignon, a experiência mostra que os exorcistas muitas vezes encadeiam o possesso, amarram o sujeito lá que está possesso para fazer o exorcismo através do terço, ou expulsam mesmo o demônio. E a gente vê isso claramente, um lugar onde se reza o terço, como que o demônio, e que a gente às vezes sente a presença dele por um ambiente pesado, um ambiente de discórdia, de briga, de agitação. Quando se reza o terço, aquilo gradualmente vai desaparecendo. Então, vamos seguir isso que diz São Luís Grignon, e a sugestão de hoje é que nós nunca deixemos de levar conosco, junto conosco, o terço. Eu uma vez recebi, quando eu era ainda jovem, e sobretudo quando o jovem está passando por aquela fase das tentações contra a castidade, que começa a puberdade e tudo mais, e na época eu me lembro de ter recebido esse conselho, de quando você sempre que for dormir, ou que for descansar, ou qualquer coisa, sempre tenha consigo o terço. E eu já experimentei isso várias vezes. Às vezes, sem o terço, vai descansar, vem aqui as tentações, etc. A gente pega o terço, a tentação ou some ou fica muito mais leve. Então, esse é um conselho, uma sugestão que a gente dá hoje. E São Luís Grignon, ele mostra os benefícios e as graças que conseguem aqueles que rezam o Santo Rosário. Quais são os benefícios e as graças? São 7. Esses 7 nós veremos amanhã, se Deus quiser. Hoje eu queria mostrar, deixa eu pegar aqui, eu tenho que menciona como o terço salvou o Brasil já no século XVI. Veja só, no século XVI, holandeses calvinistas e depois franceses também calvinistas, e no caso dos franceses, na época do Beato José de Anchieta, queriam chegar no Brasil e invadir uma parte, como os holandeses de fato fizeram, começaram uma invasão e começaram a querer impor o calvinismo, destruir a devoção a Nossa Senhora, e, de repente, se não fosse por um milagre em Guararapes, o Brasil hoje seria um país calvinista. Agora, os holandeses calvinistas foram expulsos graças à recitação do Rosário. Diz aqui o artigo da revista Catolicismo: em tais batalhas, os intrépidos soldados brasileiros rezaram o Rosário antes dos combates, muitos deles pendurando-o ao pescoço durante as pelejas. Ou então, numa das mãos levavam a arma e na outra o Santo Rosário. E assim, ao longo dos nossos vídeos, nós vamos falar de vários episódios na história. Recentemente na Nigéria, nas Filipinas aconteceu, em que o país foi salvo graças à recitação fervorosa, contínua do Santo Rosário. Então, se nós quisermos o bem para o nosso país, para os nossos filhos, e passar, ainda que seja necessário passar por períodos de provação tremendas, se nós estivermos apegados a Nossa Senhora, nós venceremos. Essa é a meditação de hoje e nos encontramos amanhã, se Deus quiser.